Olá pessoal, tudo bem? Olha, confessar para vocês, eu tinha acabado de gravar um outro vídeo, né, sobre um outro tema, e aí me veio aquela pulguinha do sentimento do perfeccionismo, né? Que aí comecei a me questionar, poxa, mas será que eu falei tudo o que eu gostaria? Será que o que eu falei está 100% condizente? Todas as informações que eu gostaria de passar foram contidos neste vídeo? E aí isso é um perigo, né? Que eu brinco, a gente pode chamar isso um pouquinho daquela síndrome do perfeccionismo, principalmente quando a gente está elaborando temas, digamos assim, considerados de âmbito mais técnico, né? Falar de questões mais profissionais. É muito diferente quando a gente está falando de algo informal, né? Quando a gente está em um diálogo sem essa pressão, sem essa expectativa em relação às pessoas. E bem, e aí eu vim refletir como que a gente pode lidar justamente com esses aspectos, né? E aí eu penso, né? Eu já sofri um pouco com isso, né? Então eu sentia que algumas coisas eu ficava delongando ou tratando de uma forma como se nunca estivesse pronto. E aí o que me ajudou muito é o sentimento de entender o seguinte: bem, foi feito o melhor que dava para fazer dentro das condições estipuladas? E aí, nessas condições estipuladas, pessoal, é importante que a gente já dimensione o tempo esperado. Se eu vou fazer uma atividade, eu tenho que ter já uma base de qual tempo que eu desejo gastar nessa atividade. Caso contrário, tem um grande risco dela se transformar uma atividade ou muito longa, ou vir a causar uma procrastinação, entende? Então, eu tenho que delimitar os meus recursos nas atividades também que eu vou fazer. Quando a gente fala tanto, né? Comenta, pelo menos dentro do meu círculo, né? As pessoas, a gente fala tanto sobre questão de limitações de projetos, restrições, que não são infinitos os recursos. Bem, e quando a gente traz isso para dentro da nossa vida? Nosso tempo também não é infinito. Então, uma coisa que me ajuda muito é eu deixar sempre o sentimento de que, dentro das condições que estavam estabelecidas, incluindo as limitações, por exemplo, de tempo, que eu tenha dado o meu melhor. Quando a gente tem a consciência de que a gente está fazendo o nosso melhor, as coisas ficam mais leves. E aí não precisa ser perfeito. Porque o perfeito, principalmente quando a gente está expondo alguma opinião ou algo que não é uma ciência exata, sempre vai haver divergência de opiniões. Então vai ter quem concorde mais ou menos e quem discorde mais ou menos, entende? Então eu acho que a gente se libertar um pouquinho desse peso nos ajuda, perdão, tá vendo? É como a gente erra. Então a gente nos libertar um pouco desse peso nos ajuda a voar melhor, né? A gente fica mais leve para voar, para ir adiante. E esse erro, por exemplo, que eu cometi é um erro que eu não vou efetuar um corte. Daria para pausar o vídeo, cortar, etc. Mas não vou porque é algo humano. E a gente tem que ter, eu acho que essa aceitação de pequenas falhas, que nos ajudam também a construir uma jornada e que nos faz também nos desenvolver, né? Transformar em pessoas. Somos humanos, a gente busca o aprimoramento e o desenvolvimento pessoal. Porém, a gente não é máquina, então a gente vai estar sempre sujeito a falhas. Aceite as imperfeições e vamos que vamos. Forte abraço, fiquem com Deus.